Começou, né? Temos que celebrar ao Senhor. Capítulo 2 de Joel, a partir do versículo de número 23 até o 27. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos gravar no nosso coração o versículo de número 23, que fala sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Dentro de muitas coisas que eu li essa semana, eu li uma história bastante interessante do ex-prefeito de Nova York. Isso aconteceu nos anos 30, mas o prefeito Fiorello LaGuardia. Fala-se muita coisa a respeito desse homem, pelos seus atos e por aquilo que ele deixou gravado. Era um homem muito ativo, e dentro das coisas que fazia, algumas que me chamaram a atenção, é que de vez em quando ele pedia para dirigir o caminhão de bombeiro para fazer alguns atendimentos na cidade. De vez em quando ele entrava no carro da polícia e dizia: eu quero ir ajudar nessa ocorrência que vai ter. De vez em quando esse homem pegava e parava seu carro, os carros oficiais na frente dos orfanatos, pegava todas as crianças e dizia: olha, nós vamos assistir um jogo de beisebol hoje. E ele levava as crianças, como era prefeito, todo mundo entrava, ninguém pagava, eles tinham um momento de glória, era um dia inesquecível. E nós acabamos de passar o Natal e o Ano Novo, e nós vemos gestos como esses acontecerem em muitos lugares, pessoas sendo bondosas, pessoas usando de benevolência, pessoas tirando de si e dando um pouco àquelas pessoas que estão ao seu redor. Mas o fato que me chamou muito a atenção na história desse homem, a história não conta de que denominação que ele era, mas diz que ele era cristão. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que numa noite muito fria, em 1935, ele chega na corte, em um dos piores bairros de Nova York. E ele chega para o juiz e fala assim: você vai ter a noite de off, você pode ir para sua casa descansar, e hoje eu vou ser o juiz. E quando ele se assenta para começar a julgar os casos, o primeiro caso que tem é uma senhora, já com bastante idade, que estava ali porque tinha roubado um pão de uma mercearia. E quando ele escuta a história, narrada pelo seu acusador, ele fala assim: a senhora realmente errou, e a sua multa são $10. E imediatamente ele põe a mão no seu bolso e tira os $10 e fala: sua fiança já está paga, sua multa já foi paga. Mas ele fala assim: agora eu quero condenar a corte inteira. Todos vocês são culpados de morarem em uma cidade onde uma senhora precisa roubar o pão para sustentar os seus netos. Com isso, cada um de vocês é obrigado a pagar 50 centavos de multa. Aqueles que estavam esperando o julgamento, os policiais que estavam na corte, os advogados que estavam na corte, todos tiveram que pagar 50 centavos de multa por viverem numa cidade onde não estava patrocinando o alimento. Juntaram $47,50. Essa senhora saiu da corte com um sorriso do tamanho de um bonde, porque tinha sido tocado por uma graça inesperada. Ela estava esperando a condenação, mas ela recebeu não só a liberdade, como saiu vivendo daquilo que seria a sua maior tristeza. Eu li essa história ficou me incomodando a semana inteira, porque por tantas vezes a graça está ao nosso redor e nós não estamos com os nossos olhos abertos. Por tantas vezes nós estamos vendo atos maravilhosos e nós não estamos dando o valor que é necessário. Por isso, no meu coração, Deus colocou o tema dessa mensagem: inesperada graça. Coisas que acontecem e que por tantas vezes nós não estamos preparados. Alguns dos momentos mais importantes da fé, eles não procedem dos lugares que nós esperamos. Muitos pensam que é o fato de se vir à igreja
que você vai conseguir alcançar aquilo que você precisa. Muitos se tornam devotos, muitos se tornam até mesmo um patrimônio praticamente da igreja, porque todos os dias estão na igreja pensando que vão receber alguma coisa. E a verdade é que as mãos de Deus não atingem nós somente na igreja. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os moradores. E Ele nos alcança onde quer que seja, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E a verdade é que aqueles que estão no Senhor não sentem falta de nada, porque Deus cuida de uma forma especial de cada um de nós. Essas pessoas pensam, ou nós pensamos às vezes que vai partir de um lugar onde nós nos encontramos. Mas pode ser que aquilo, a bênção, a graça que nós precisamos não venha diretamente da mensagem pregada no púlpito, ou talvez do arrependimento que nós trazemos para o altar. Talvez não venha no momento do fluir da adoração, quando todos pensam que estão na porta do céu e ali alcançam tudo o que precisam. Talvez eles não venham resultar de um retiro espiritual, onde você desliga teu telefone, deixa todas as coisas do lado e é só você e Deus. Mas talvez você saia de lá e você não alcance a graça que você precisa. Como ministro do Evangelho, eu me aplico no que faço. Eu amo a palavra do Senhor. E essa madrugada fria estava maravilhosa porque eu sentia o calor do Espírito Santo na minha vida. Enquanto eu buscava a palavra do Senhor para trazer à igreja, mas na verdade a palavra do Senhor estava sendo trazida a mim em primeiro lugar. Mas eu entendo que por mais duro, por mais que eu me aplique na palavra, ninguém trabalha mais duro do que o próprio Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que vai fazer com que essa palavra tenha vida e vida em abundância em nós. E nessa manhã eu subo nessa tribuna dependendo completamente da ação do Espírito Santo. Mas eu sei que Ele tem preparado para nós graça, uma graça inesperada. Graça no âmbito teológico consiste no dom sobrenatural que é concedido por Deus, por meio da salvação. Ou seja, o dom gratuito de Deus ao homem, num encontro que é transformador, em que a criatura humana é restaurada e então ela se torna filho adotivo de Deus. Eu creio que por esse estágio da graça, quase todos nós aqui já participamos. Todos aqueles que um dia ergueram as suas mãos e disseram: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Senhor, eu Te aceito como Salvador da minha vida. Então, nesse momento, nós somos tocados pela graça no âmbito teológico. Mas graça, em termos gerais, e principalmente em português, é uma palavra que é oriunda da palavra gratia, que significa benevolência. E é uma palavra que praticamente não se usa mais, tanto que eu creio que muitos nem sabem o que significa benevolência. E nada mais é do que estima, ou um favor que se dispensa ou que se recebe. Isso é benevolência. Isso é o que o prefeito fez com essa senhora. Apesar de ser culpada, ele usou de benevolência para pagar a sua dívida, para remir a sua dívida e para dar a ela um novo começo. Benevolência é isso, é um ato que nós recebemos. Eu quero nessa manhã discorrer sobre essa graça, sobre a benevolência, a bondade do ânimo para com algo ou com alguém. Aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós recebemos e que por tantas vezes nós não temos nem palavras para explicar. Situações que nós passamos ou vemos e daí a única coisa que a gente pensa é isso, esse é um carinho de Deus. É Deus fazendo algo para que nós possamos alegrar o nosso coração. Esses carinhos de Deus, eles vão muito além da salvação. A graça, que por vezes não é palpável, mas ela é visível. E ela está disponível a todos nós. Mas não é reconhecida por todos nós. É a graça de uma pequena flor que nasce em cima de um vulcão que por muitos anos não está mais em erupção. Isso é graça. É Deus mostrando que Ele coordena e controla todas as coisas, em qualquer ambiente, em qualquer situação. A graça de você ver um filho crescendo. A graça de você ver que existem crianças que têm síndromes, mas que demonstram um amor, e um amor que nós não temos palavras para explicar. Eu vi um vídeo esses dias, onde um menino com síndrome de Down estava sentado e um cachorro tentava se aproximar, e ele se afastava, e no final do vídeo o menino está dormindo em cima do cachorro. Isso é graça, é algo que nos alegra, é saber que existe amor dentro das vidas, é saber que as pessoas podem ainda se mover, independente de ter ou não toda a razão, toda a consciência, mas existe amor suficiente para dar e para ser recebido. Isso é graça. A graça de ver o nascimento de uma criança.
A graça de ver uma rosa nascendo no meio de espinhos. Isso é graça. Isso é um favor que Deus faz e está ali aos nossos olhos e que por muitas vezes nos dá um novo ânimo, nos dá uma nova vontade. A graça de receber um abraço desconhecido num dia que você está se sentindo o último dentro da casa. A graça expressada e por tantas vezes reconhecida. Graça que normalmente se apresenta nas situações e de formas mais improváveis. Lendo sobre graça, eu me lembrei que há muitos anos atrás, um pouco mais velho do que o pastor Jurandir, as pessoas chegavam e perguntavam qual é a sua graça, né? Querendo perguntar qual é o seu nome, porque foi um presente que foi dado pelos seus pais, o nome que a gente carrega. A verdade é que o profeta Joel, quando ele escreve essas palavras tão lindas, palavras que por nós às vezes são escolhidas e só um verso é suficiente para nos alimentar. Mas ele fala sobre a chuva temporã e fala sobre a chuva seródia. E parece que era num momento completamente onde ninguém esperava nada. Ninguém estava olhando para o lado de fora da sua casa e pensando alguma coisa boa vai acontecer. Vivia Judá nesse momento, em uma época de grande devastação. Uma enorme praga havia aniquilado toda a vegetação. Os rebanhos, o gado, as ovelhas, todos estavam mortos. Safras inteiras haviam sido perdidas. Como resultado, havia no meio do povo fome, havia seca. Por todos os lados que você olhava, a imagem era a mesma, uma imagem de dor, uma imagem de tristeza. E isso fazia com que as pessoas se desanimassem. Tudo isso acontecendo por causa do pecado. O profeta, usado por Deus, ele escreve alguns versículos antes dizendo, olha, congregai o povo, santificai a congregação, chorem os sacerdotes ministros do Senhor. Ou seja, o que estava acontecendo do lado de fora tinha que ser sentido do lado de dentro. Aqueles que estavam em Deus precisavam ser comovidos nesse momento para que a situação inteira fosse mudada. O pecado tinha que ser confessado, o arrependimento tinha que acontecer para que Deus viesse a mudar a condição de todos aqueles que estavam passando por esse momento. E foi exatamente aqui, nesse ponto, que eu consegui encontrar a benevolência do nosso Deus. No momento onde a devastação era tremenda, onde tudo parecia que estava acabado, onde parecia que tudo estava indo mal. Mas se nós olharmos, se nós lermos o livro de Joel, nós conseguimos ver que as crianças continuavam crescendo. E isso é graça. Nós continuamos vendo que as crianças ainda brincavam nas ruas. Os filhos levados continuavam dando problema, independente da crise. Isso é graça. A verdade é que a vida continuava. Pessoas se davam em casamento e se casavam. E isso é graça. Crianças continuavam nascendo nesse período. E isso é graça. Quem que não se alegra com a chegada de uma criança? A verdade é que tudo do lado de fora estava mal, mas a graça continuava se apresentando em todo o tempo. A benevolência se apresentava a cada segundo. Pessoas riam, pessoas choravam, e quando eu vejo isso, eu vejo graça, porque é sinal que existe vida, e vida nada mais é do que o dom precioso dado por Deus a nós. Temos que viver a vida, temos que olhar a vida com outros olhos, independente da situação do lado de fora estar correndo da forma como estava, o vento continuava soprando, e quando eu vejo o vento, eu não consigo vê-lo, mas eu sei o que ele faz, e isso é graça, porque ninguém sabe de onde começa, aonde termina, mas está no comando do meu Deus, do teu Deus. A graça se move. O povo não estava vendo que a lua continuava refletindo a luz, e isso é graça. Não estava vendo que o sol continuava esquentando, e isso é graça. Não estavam vendo que o céu estava no seu lugar, não havia caído na cabeça de ninguém, e isso é graça. O povo não via que ainda que a situação fosse uma situação calamitosa, mas Deus continuava sendo Deus. Aleluia, aleluia. E isso é graça. São pequenos toques que Deus faz para que nós não esqueçamos que nós temos dono e que Ele está no comando de todas as coisas. Aleluia, aleluia. É maravilhoso ver que a benevolência está no meio da desgraça.
A benevolência, ela age aonde Deus quer. E eu tenho certeza absoluta que essa semana, muitos aqui foram abraçados pela benevolência. Alguém fez alguma coisa de bom para você, que você deveria ficar em pé e dizer, eu tenho testemunho para contar, eu fui alcançado pela benevolência essa semana. Era inesperado o que aconteceu, mas aconteceu. E o nome do Senhor deve ser glorificado. Queria tanto ver a neve esses dias e vi, agora estou vendo só pela televisão. Pela benevolência do Senhor não está aqui na nossa casa, mas a casa de muitos está rodeada não só pela neve, mas pelas águas que estão a neve se descongelando, mas é a graça se manifestando, porque Deus tem controle em todos os lugares, Deus manda no mundo. A graça, a benevolência, ela passa diante dos nossos olhos e nós estamos simplesmente pensando que não está tudo bem, que as coisas não estão boas da forma como estão. Daí Deus tem que mandar uma palavra como essa hoje de manhã, para te lembrar que Ele continua sendo Deus, que Ele continua interessado com a sua vida, que Ele continua preocupado, Ele tem a maior intenção para que você prospere e vá bem. Então você tem que entender que o que você precisa fazer é reconhecer nas pequenas coisas a grandeza do Deus que nós servimos. Com todas essas coisas acontecendo, as estrelas se apresentando no céu todas as noites, tudo passando, e os homens não estavam vendo que era Deus mandando provas de carinho. Vocês estão errados, mas eu continuo sendo Deus, eu continuo comandando todas as coisas. O povo ainda não via que Deus estava no meio deles, porque estava olhando tanto para dentro de si que esqueciam de olhar para o lado de fora. A situação estava tão internalizada que eles esqueciam que Deus era o Deus que comanda todo o universo. A grandeza desse Deus que nós servimos. Nós andamos por horas e não conseguimos chegar a muito distante, mas a Bíblia fala que Deus toma o pó da terra. Aleluia. Aleluia. Que a terra é como o estrado dos seus pés, que Ele pega a água do mundo na concha da sua mão. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Então Ele continua sendo Deus. Orando a Deus essa semana, Deus me levou a esse texto. Pois às vezes nós estamos como Judá. Tudo está destruído ao nosso redor. O erro por muitas vezes é nossa, a culpa é nossa. Mas nós, por tantas vezes, não reconhecemos a nossa parte. Os outros são culpados ou é Deus que está sendo culpado. Por vezes estamos como Judá, olhando a devastação, as coisas erradas acontecendo. Mas o nosso Deus é um Deus imutável. O nosso Deus é um Deus que tem as suas mãos a justiça, mas também tem nas suas mãos a misericórdia. Orando a Deus essa semana e buscando no texto, na palavra do Senhor, mergulhando nesse texto. Eu vejo que às vezes nós estamos como Judá, vivendo a devastação sem vermos a graça. Mas assim como Deus prometeu ajudar, hoje Ele nos promete a nós. Ele mesmo fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva vai nos molhar, meus irmãos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo de nós não sentirmos aquelas gotas, mas chegou a hora de nós nos encharcarmos com a graça do nosso Deus, com a benevolência do nosso Deus. A chuva temporã, ela caía durante o outono. No tempo de semear a terra, caía essa chuva. E isso garantia que no inverno existiria uma colheita. A chuva serôdia, ela caía durante as primeiras semanas da primavera, um pouquinho antes da colheita. Então era necessária para fazer com que a plantação ficasse madura. E então sim a colheita podia acontecer. Na temporã, nós vemos que a terra era sedenta. E na serôdia nós vimos que o fruto estava sedento. Quando eu parei nisso aqui essa semana, o meu coração se acendeu. Porque o meu Deus tem água tanto para a terra seca, quanto para o fruto que está quase maduro. Ele continua sendo fonte de água viva. Ele continua sendo aquele que nos dá a porção exata na hora exata.
Independente da situação que nós estamos vivendo, quando eu paro para pensar nisso, eu chego à conclusão que ainda há esperança. E a esperança é aquilo que deve nos mover. A chuva temporã e a serôdia nada mais são do que os carinhos de Deus, para dizer, olha, eu pesei a minha mão, mas agora chegou a hora de eu dar um fruto abundante. E quando chega a abundância de Deus, nós temos que estar preparados. Eu creio que esse momento em que eles estavam, olha, tristecidos por aquilo que estava acontecendo, na verdade Deus estava preparando os seus corações para aquilo que iria acontecer. Era inesperado o que ia acontecer, porque eles pensavam que estava tudo acabado. Quantos aqui já passaram por uma situação assim? Pensando que está tudo acabado, está tudo terminado. Mas daí no último segundo do segundo tempo aparece Jesus. Aparece a benevolência, aparece a graça, algo que faz com que a gente crie um novo ânimo e não tenha outra palavra a dizer a não ser glória a Deus nas alturas. O poeta inspirado escreveu uma canção há muitos anos atrás. E eu não vou cantar para os irmãos porque a voz está meio falha. Mas ele escreveu assim: és o orvalho que nutre uma rosa. O que ele estava vendo nada mais era do que o carinho de Deus. És a rosa que enfeita o jardim. És o jardim que ornamenta a campina. És o campo radioso sem fim. És um raio da luz entre as sombras. És a sombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço. És o braço que me une aos céus. És o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, a candura do meu dia a dia. Tu és o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce. És a face da alma remida. És degrau da eterna subida. És a vida, meu Deus. És a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho das águas. No deserto, és descanso sem paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho no olhar de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu só posso ver um coração apaixonado por Deus para olhar tantos detalhes pequenos, que são carinhos de Deus para nós entendermos que servimos a um Deus que está presente em tudo, mesmo quando nós pensamos que não temos nada. Ele é Deus. Aleluia! Mas o que mais me alegrou não foi lembrar essa música que talvez a minha avó cantasse para minha mãe enquanto ela estava no berço. Mas o que mais me alegrou foi saber que antes que o poeta escrevesse essa canção, o autor da vida já havia registrado muitos dos seus carinhos para aqueles que o amam e o servem. Muitas das promessas do Senhor ainda não se cumpriram. E uma das principais é essa: eu venho sem demora. Aleluia! Então, quando tudo estiver parecendo que está ruim, nós temos que olhar aquilo que Deus deixou para que nós nos alegrássemos. Ele continua sendo Deus quando nós pensamos que está tudo acabado. Eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo que em muitas situações Ele enviou essa chuva serôdia. Ele enviou essa chuva serôdia para alguém que pensou que estava tudo acabado. E na minha Bíblia eu tenho do lado do nome dessa mulher, a rejeitada. E é Agar. Quando ela é lançada para fora com o seu filho Ismael, quando ela vai para o deserto e pensa que está tudo acabado, quando seu filho está quase morrendo de desidratação, com muita sede, não tinha nada, ela não tinha nenhum recurso, ela deixa o menino e ela se afasta dizendo: morre, mas morre longe de mim. Mas a Bíblia fala que o grito do menino chegou ao céu, a um ponto que Deus manda um anjo, e esse anjo chega e fala: Agar, levanta, pega o menino e vai, porque tem fonte no meio do deserto.
Nosso Deus é o Deus que continua trabalhando em qualquer situação. Eu não posso olhar outra coisa a não ser chuva serôdia na vida de Agar, porque foi ali no começo, na terra mais seca, no momento mais duro da sua vida, que ela conseguiu ver que Jesus Cristo continua sendo essa água que flui e que dá vida e que transforma e coloca em pé e diz: não tema, olha, eu sou contigo. Aleluia! Eu vejo essa chuva serôdia também chegando na vida de Pedro, um que andava muito perto de Jesus, escutou as palavras do amado Mestre, andava com ele, via os milagres que Jesus fazia, mas de repente, num momento da sua vida, ele se torna infiel. Algo de dentro de si sai para fora e ele acaba negando o seu melhor amigo, negando a Jesus, negando o seu mestre, dizendo: olha, eu não sou um deles. Ou você fala como eles: não, eu não sou. Você se veste como: não, eu não sou parte, vocês estão enganados. E ele o trai, e ele foge, e quando ele foge, parece que tudo está acabado, mas ele não está vendo que o nosso Deus, ainda que você esteja correndo dele, Ele está no lugar onde você está correndo. Não existe lugar que possamos nos esconder do nosso Deus. Ele continua sendo Deus, no alto dos montes, no fundo dos mares, não importa onde você esteja, Deus está ali. Está lá Pedro, infiel, fugitivo, mas agora começa a receber e a perceber a benevolência do nosso Deus. Eu creio que foram dias onde a sua mente não parava de trabalhar, lembrando o que tinha acontecido, lembrando do aviso do amigo, lembrando de tudo aquilo que tinha acontecido recentemente, e no seu coração era só tristeza, choro amargo, assim como o mestre havia dito. Mas chega o momento de Deus mostrar para ele que a benevolência ainda continuava, porque as mulheres se achegam até o túmulo, e quando elas se achegam ao túmulo, o túmulo já não está mais cheio, mas está vazio, porque Jesus Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou para dar vida em abundância, até mesmo para os infiéis, porque Ele é Deus. A notícia se espalha, porque falam: olha, vai, conte aos discípulos o que está acontecendo. Muito mais do que isso, vai, diga para Pedro, fale para Pedro que ele ressuscitou. Um infiel começa a receber notícias das benevolências, ou melhor, benevolência começa a tocá-lo, e eu começo a entender que o coração de Pedro começa a se acender, tanto é que ele vai correndo para o túmulo, e quando ele chega no túmulo, ele acha nada no túmulo, a não ser um manto que estava caído, um lenço caído, e daí ele pensa: realmente ele não está mais aqui. Eu creio que o seu coração começa a ferver, ele já não começa mais a olhar a tristeza, a dor, ele não começa mais a ver para si mesmo, mas há esperança que começa a brotar, tem algo novo, tem cheiro de raiz brotando, tem algo novo que vai nascer. Esse homem continua a sua vida, e na continuação da sua vida ele vai a pescar, e quando ele chega no meio do mar, depois de uma noite cansativa, estão lá, não pescaram nada, mas a Bíblia diz que um homem na praia olha para eles e diz: ei, joga a rede do outro lado. É a benevolência de Deus, porque essa história já havia passado uma vez, ele já tinha escutado isso uma vez, mas agora ele diz: joga para o outro lado, não deu nada a noite inteira, mas joga para o outro lado. E quando ele escuta isso, ele fala: é a segunda vez que está acontecendo, vamos fazer o que ele está dizendo. Mas nisso, a Bíblia diz que ele se veste, e ele se joga nas águas, e vai nadando até chegar na praia. E quando ele chega na praia, que encontro fantástico, um homem pensando que é infiel, e o outro homem que havia ressuscitado, a justiça se encontrando com aquele que desejava, aquele que precisava da benevolência, aquele que precisava de misericórdia. E eu não posso olhar um Jesus que o olha julgando, eu não posso ver Jesus dizendo assim: você me traiu, eu vim aqui para nós conversarmos. Não, mas eu vejo um Cristo amoroso, tão amoroso que tinha feito mais um ato de misericórdia, mais um ato de benevolência. Na praia tem uma fogueira, na praia
tem fogo, na praia tem peixe sendo preparado, na praia tem pão e tem lugar para Jesus se assentar com Pedro e falar olhando nos olhos, dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Chegou o momento do Pedro se erguer definitivamente e na terceira vez ele fala: Jesus, tu o sabes. Então Jesus fala: Pedro, apacenta os cordeirinhos. Pedro, começa uma nova vida, a benevolência te ha tocado, a chuva chegou. Eu imagino esse homem pulando de alegria, dizendo: meus pecados foram perdoados, a minha vida está sendo transformada. Eu começo a ver a festa de dois ali na praia, o barco chegando, os homens puxaram a rede para dentro do barco, o barco quase virou, mas a alegria no coração de Pedro foi tão grande, que ele mesmo foi lá e tirou a rede sozinho. O que dois não conseguiram fazer, Pedro faz agora, porque está cheio da alegria do Senhor na sua vida. Não tem mais tristeza, não tem mais dor, tem chuva que chegou em abundância para dizer: vai ter muitos frutos, e frutos para o reino do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos dessa chuva, Serôdia. Da chuva, Serôdia. Nós precisamos que essa chuva nos inunde. Porque enquanto nós estamos pensando que é o fim, Deus está falando que é só o começo. É o começo, é a hora das coisas mudarem. É a hora de uma nova vida com o Senhor. É a hora de nós começarmos a ser gratos, a termos os nossos olhos abertos ao ver que Deus tem nos sustentado a cada segundo. Deus tem sido tudo em todas as horas para as nossas vidas. Mas Ele também enviou a chuva temporã. E aqui eu termino. Porque Deus me levou a ver a vida de Davi. Um rei no pasto. Um rei que olhava os cordeirinhos, não eram muitos, mas ele cuidava com um amor tão grande, a ponto de dar a sua vida por eles. Mas nunca teve ninguém, eu creio que não vai existir ninguém que teve os olhos tão abertos como Davi, porque mesmo no lugar que ele estava, ele podia ver um pasto verdejante. Ele podia dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um rei no pasto. E a história, a Bíblia nos fala que Samuel sai para ungir um rei. E quando ele chega na casa de Jessé, Jessé começa a chamar e apresentar os seus filhos. E quando o coração de Samuel se enchia, o nosso Deus falava: não é esse. Não é esse. Aparecia outro e Samuel pensava: é esse. E Deus falava: não, não é esse. A ponto de que, de repente, Samuel olha para Jessé e fala assim: se acabaram todos os seus filhos? E Jessé fala assim: olha, falta ainda um menor. E o menor está no pasto, apacentando as ovelhas. Então Samuel fala: manda chamá-lo. Afirmando que eles não se assentariam enquanto ele não se chegasse à mesa. Pensem comigo em todos aqueles que pensavam que estavam prontos para ser alguma coisa. Tem um menino lá no meio do pasto, esperando que sua vida ia ser a mesma coisa. Cuidar das ovelhas do seu pai. Às vezes tinha um pouquinho de aventura, porque aparecia um leão e daí o Espírito do Senhor enchia. E esse dia não era monótono. A Bíblia diz que ele matou o leão. Aí o outro dia estava igual, do mesmo jeito. As ovelhas só ficam comendo pasto. E, que coisa, esse filme não muda. O negócio é eu treinar com a funda. O negócio é eu me preparar, porque talvez Deus tenha alguma coisa nova para mim. E daí, de repente, Deus vai lá e manda um urso.
Davi, deixa eu mexer um pouquinho com você, Davi. Vamos fazer esse dia um pouquinho mais animado. Muitos talvez ficassem olhando para o urso e diriam assim, acabou tudo. Mas Davi não olhava para baixo, mas ele olhava para cima. Ele sabia para onde ele devia levar os olhos dele, porque ele sabia que o socorro dele vinha do Senhor. E quando o Espírito do Senhor o encheu, ele pega e ele mata o urso para defender as suas ovelhas. Que graça! Que graça infinita! Não o fato simplesmente do Espírito Santo o encher, mas o fato desse homem estar ali. Enquanto tudo estava terminado, a sua vida seria aquela. Talvez casar e ter uma pastora ajudando a cuidar do rebanho. Mas o nosso Deus tinha uma história nova para acontecer na sua vida. Está Davi no pasto, cuidando do rebanho do seu pai. Tudo igual. Mas a inesperada graça o alcança. O pasto pede um pastor, mas o reino ganha um rei com o coração segundo de Deus. A benevolência do Senhor está aqui essa manhã. Samuel não era a unção, mas ele trouxe a unção para ser derramada sobre a vida de Davi. Essa manhã, Deus me mostrou um Davi sendo incomodado no pasto. Seus irmãos talvez foram correndo, ou um servo foi correndo e o chama, parando o seu trabalho e dizendo: vem para casa. O pai lhe chama, corre para casa. Nós não nos assentamos se você não estiver em casa. E esse menino se levanta da forma como está. E eu creio que saiu preocupado com o pequeno rebanho, porque era ele que cuidava. Mas ele sai andando sem saber aquilo que aconteceria. E talvez no caminho foram contando para ele: tem um Samuel em casa. Samuel está em casa, e Samuel está ali para ungir o rei de Israel. Samuel está ali para começar uma nova história, e você precisa se apresentar, Davi. E Davi andando em sentido à sua casa uma vez mais. Pelo caminho, não tenho dúvida que o seu coração fervia dizendo: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, ou melhor, nada está me faltando, nada possivelmente um dia faltou, não. O Senhor é o meu pastor. E quando ele chega na casa, Samuel recebe uma palavra de confirmação dizendo: esse é o meu escolhido. E nesse momento ele o unge, e quando o óleo cai sobre a sua cabeça, eu vi essa manhã a chuva molhando completamente esse menino, transformando ele em um homem para a glória do Senhor Jesus. E eu sei que nessa manhã a chuva do Senhor está aqui nessa casa. Chega de pingos, chega da gente sair, olha, no meio da garoa. Não, chegou a hora da gente ser encharcado pela presença do nosso Deus. Chegou a hora da gente receber essa unção para fazer algo novo, para a gente começar a prestar atenção que Deus tem algo maior para fazer em nós, por nós e através de nós, para a sua glória. Davi é ungido rei. Mas muito mais do que a unção para ser rei, ele estava cheio do Espírito do Senhor. Segredo para nós, meus irmãos, para esse ano de 2018, é nos enchermos do Senhor, é buscarmos a face do Senhor, até mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, Deus ali está. A chuva temporânea, a serôdia, e aqui eu termino,
Elas se manifestam de formas e em ambientes inesperados. Eu creio que o que nós vemos hoje são apenas gotas de uma grande chuva de bênçãos que o Senhor nos dará eternamente. Chegou o tempo de nós nos encharcarmos no Senhor, de nós estarmos, cheios de Deus, a ponto de que nós possamos fazer aquilo que Ele tem nos chamado. Curvemos as nossas cabeças. Aleluia. 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 Senhor, a Tua palavra, ela foi ministrada, Senhor, como o Senhor tem colocado no meu coração. Essa palavra não é minha, essa palavra ela é Sua. E ela vem e ela faz aquilo que lhe apraz. E eu quero entender que nessa manhã, Senhor, é uma manhã, Senhor, de restauração, Senhor, no nosso meio. É uma manhã, Senhor, dos olhos, Deus, que estavam caídos, dos semblantes, Deus, que estavam, Senhor, apagados, saírem daqui, Senhor, jubilantes, Senhor, na Tua presença. Eu creio que essa manhã, Senhor, é uma manhã que o Senhor tem preparado, Senhor, para que nós possamos ver, Senhor, que o Senhor cuida de cada detalhe e que o Senhor nos surpreende. Nós saímos, Senhor, da nossa casa essa manhã, Deus, para prestar um culto de adoração, Senhor, a Ti. Mas a verdade, Senhor, é que o culto, Senhor, parece que é para nós, porque a alegria chega, Senhor, aos nossos corações, Senhor, e Te cultuar. Senhor, eu quero Te louvar, Senhor, por tantas dificuldades, Deus, por tantas lutas, Senhor, que existem no nosso meio. Mas eu quero Te louvar, Senhor, pelos atos de benevolência, Deus, que o Senhor tem feito, e por aquilo que nós estamos vendo, Senhor. Nós estamos vendo, Senhor, vidas sendo forjadas segundo a Tua vontade. Nós estamos vendo, Senhor, amadurecimento no meio da Tua casa. Pessoas, Deus, que não estão desistindo, Senhor, mas que têm, Senhor, tentado, Senhor, permanecer em pé, mesmo quando as suas forças estão acabando. Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor, porque eu tenho visto com os meus olhos, Senhor, o Teu cuidado sobre a vida de cada um. Mas agora chegou a hora de um tempo novo, Senhor. Um tempo, Senhor, onde nós não olhamos para fora ou para dentro de nós mesmos e vejamos tantas coisas inacabadas, tantas coisas aqui, Senhor. Que nos entristece. Exalça, Senhor, os nossos olhos, Deus. Permite-nos ver, Senhor, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Senhor, o Teu carinho, Senhor, com a nossa vida. Permite-nos ver, Senhor, numa mão estendida, num carro emprestado, num prato de comida, Senhor, em um abraço, Senhor, em um telefonema. Permite-nos ver, Senhor, em uma mensagem, o carinho que o Senhor tem conosco. Ensina-nos a ver o pequeno, Senhor, e glorificar pelo pequeno, para que quando chegue o grande, Senhor, os nossos corações estejam preparados, Senhor. Davi via, Senhor, um pequeno rebanho, mas quando ele viu uma grande nação, Senhor, ele tinha que gritar, Senhor, dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes. Ele reconhecia que o seu socorro vinha de Ti, Senhor, em todo o tempo. Ensina-nos, Senhor, como Davi. Ensina-nos, Senhor, nas coisas pequenas, Senhor, a Te adorarmos de uma forma grande como o Senhor merece.
Com isso nos prepara, Senhor. Nos prepara para essa grande chuva, Senhor, que o Senhor vai derramar, Senhor, no meio do teu povo. Essa chuva, Senhor, representa também o Espírito Santo, que seria derramado, Senhor, nos últimos dias. E nós estamos nos últimos dias, Senhor, então derrama do teu Espírito na tua casa. Leva-nos a um lugar de intimidade, Senhor, contigo. A um lugar tão íntimo, Senhor, que aquilo que tem passado desapercebido aos nossos olhos comece a ser notado. E que nós possamos em todo o tempo, Senhor, glorificar o Teu nome. Glorificar o Teu nome. Senhor, eu creio que o Senhor marcou esse dia aqui no nosso meio. Porque tem pessoas que estão no início, Senhor, e a terra parece que está seca, mas manda a Tua chuva hoje, Senhor. Faz com que esse solo seja produtivo. Recebe, Senhor, a glória, Senhor, porque ela é Tua. Há pessoas, Senhor, que estão prontas, Deus, para que o fruto brote. Então nós precisamos também, Senhor, de chuva. Amadurece, Senhor, os frutos. Para que a colheita seja abundante. E para que, Senhor, o Teu povo, Senhor, seja conhecido como um povo que tem um Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua preocupação conosco, pelo Teu cuidado conosco. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ato, Senhor, que nós vamos fazer agora, por esse momento, Deus, onde nós vamos celebrar o pão, Senhor, onde nós vamos celebrar com os nossos irmãos e participar do pão e do cálice, que nos prova, Senhor, o Teu carinho, Senhor, para conosco. Essa mesa, Senhor, ela não representa o julgamento, Senhor. Essa mesa representa a misericórdia. Ela representa, Senhor, que aquele que pecou, Senhor, tem que confessar e deixar, Senhor. E que o perdão está disponível, Deus. Essa mesa representa, Senhor, que muitos estavam com os olhos fechados enquanto o Senhor estava entregando a sua vida. Não existe, Senhor, um ato de benevolência maior do que esse, do que entregar a sua própria vida por amor, Senhor, a toda a humanidade. Abre, Senhor, os nossos olhos, Deus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Que isso não seja uma cerimônia, Senhor, mas que essa seja parte do testemunho das nossas vidas. Que ao participarmos do pão e do cálice, nós estejamos conscientes, Deus, e façamos, Senhor, uma análise de nós mesmos. E se porventura, Senhor, há em nós algo, Senhor, que nos impede de participar do pão e do cálice, que não o façamos, Senhor, para que os outros se sintam bem, mas que deixemos de fazê-lo, Senhor, e alcancemos a misericórdia e o perdão dos nossos pecados. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque Tua palavra é fiel, é verdadeira. Obrigado porque o Senhor é fonte de inspiração, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso culto. Recebe também essa vida que está, Senhor, assentada, dizendo que precisa de um novo começo. Recebe, Senhor, a confissão dos seus lábios nesse momento. Senhor, nós pedimos que esse ano seja um ano, Senhor, de crescimento real nessa casa. Que vidas te conheçam pela Tua palavra e reconheçam que o Senhor é o único caminho.
Senhor, confirma, Senhor, a oração, Senhor, agora, Senhor, dessa vida que está aqui. Eu oro por aqueles que estão nos seguindo, Senhor, das suas casas. Aqueles que estão, Senhor, conosco, Senhor, prestando esse culto a Ti. A Tua palavra já os tenha alcançado, Senhor, mas agora eu peço, Senhor, que a Tua boa mão os toque. Eles dê orientação, Senhor, nos passos que devem seguir, Senhor, a partir desse momento. Muito obrigado, Senhor. Eu oro, Senhor, no Teu santo e precioso nome. Amém e amém. Chuva, meus irmãos. Chuva. Esse ano nós vamos experimentar algo novo do nosso Deus.